Graças a Deus. Sal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos no meio da campanha, né? É o 9º dia da campanha. E a campanha 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Glória a Deus. O tema é Frutifique com Jesus no cenáculo de uma casa. O texto base vai ser Lucas. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, versículos 7 e 18. Louvado seja o nome do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. 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 Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-vos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparamos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: Tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Amém. Obrigado. Pode se assentar. O cenáculo mencionado na Bíblia é um local especial, um aposento superior de uma casa, onde Jesus e seus discípulos realizaram a última ceia e onde posteriormente o Espírito Santo desceu sobre eles no Pentecostes. A expressão frutificar com Jesus no cenáculo de uma casa pode ser interpretada, louvado seja o nome do Senhor, pode ser interpretada como um convite a buscar uma experiência profunda com Cristo, a exemplo dos discípulos que que no cenáculo receberam o Espírito Santo e foram capacitados para a sua missão. No cenáculo, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, estabelecendo a nova aliança através do partir do pão e do cálice. Mais tarde, tornou-se um lugar onde o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, dando início à igreja primitiva. Portanto, o cenáculo representa um espaço de transformação onde a fé se manifesta em ação e onde os seguidores de Cristo são chamados a frutificar. Amém. Quando falamos em frutificação, lembramos em prosperidades, né? Muitas vezes também árvores, porque árvores dão frutos
e desses frutos tem semente, e essa semente, se plantada, ela gera outras árvores e dão frutos, e sucessivamente acontece a multiplicação. E quando falamos do reino de Deus, Deus ama a multiplicação ao longo do tempo, né, desde o início. A ordem que Deus deu ao homem é que frutificasse sobre a terra e crescesse sobre ela, né? E a missão nossa, fazer isso também, né? Crescer em Cristo, crescer e multiplicar, né? Vivendo, sendo agora uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra no cenáculo, onde nós vemos, né, o cenário onde foi celebrado a ceia, né, onde Jesus celebrou a Páscoa. A Páscoa é um memorial, né, em memória daquele povo que saiu do Egito, que outrora foram escravizados, e na sua partida, após as 10 pragas, Deus instruiu ao seu povo que matasse um cordeiro e pegasse o sangue desse cordeiro e expangisse sobre os umbrais da porta, para quando o anjo da morte passar, não afetasse a eles. Mas acabou afetando o povo, os primogênitos do Egito, desde o animal até o homem, né? Esse foi o castigo que Deus fez sobre eles. E acabou endurecendo o coração de Faraó. E trazendo aqui nesse propósito, quando Jesus diz que ansiava aquele momento de estar em comunhão com seus discípulos, era justamente isso. Já marcar ali o conceito da nova aliança, aonde nós estavam presos na lei que gerava a morte, mas agora estamos na graça que nos dá vida através de Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. E essa situação nos mostra isso, a vida, a graça, que nós temos o privilégio de estar vivendo essa liberdade, né? Porque Cristo pagou esse preço que era nosso, que era meu e seu, né? E Cristo pagou esse preço. O amor, Ele se doou a si mesmo e nos resgatou e nos trouxe para junto de Deus. Aleluia. Na Bíblia, a palavra igreja, no grego, eclésia, não se refere a um edifício ou a uma instituição, mas sim a um corpo de pessoas chamadas para Deus, para fora de um mundo, reunidas com um propósito de adorá-lo e segui-lo. O que professa a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a comunidade dos crentes e o povo de Deus, né? Às vezes, quando falamos assim, igreja, as pessoas pensam que logo uma casa feita de tijolo, né? E adornada, muitas com ouro, prata e bronze. Mas não é essa a igreja que Jesus edificou. Não é essa a igreja que Jesus morreu por ela. Não é essa a igreja que Jesus vai vir buscar. A verdadeira igreja que Jesus vai vir buscar é essa aqui. É essa igreja aqui. É todo aquele que creu no Senhor, que professa a sua fé, que aceitou o Senhor como Senhor, como o único Senhor e Salvador. Louvado seja É esse que Deus, Jesus vai aleluia. buscar. É esse que Jesus vai levar para o reino de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Santa Ceia, segundo a Bíblia, é um ornamento, é uma ordenança instituída por Jesus Cristo na última ceia, com que os discípulos, seus discípulos, como memorial da sua morte e o sacrifício na cruz, para a remissão dos pecados da humanidade.
ela representa o corpo e o sangue de Cristo, simbolizados pelo pão e pelo vinho. E é um momento de reflexão, autoexame e gratidão pela salvação. Então, naquele momento que Jesus ceou com ele, com os discípulos, e ordenou, né, para que a Santa Ceia ela fosse também realizada em memorial dele, né, para sempre, como aqui na igreja e em outras denominações também fazem a Santa Ceia, justamente para poder ter memória, para que não caia no esquecimento. E também quando vamos cear, devemos fazer uma reflexão e um autoexame, né, de nós mesmos, como anda o nosso comportamento, como somos, né, diante de Deus, né, conhecendo as Escrituras, conhecendo os princípios de Deus, como anda a nossa vida, né? E passamos por um momento de comunhão com os irmãos, né? Em Gálatas 5:12, 5:22, diz assim. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. No 3 diz: contra estas coisas não há lei. Amém. A comunhão refere-se à união e o relacionamento íntimo com Deus, com os seus irmãos na fé em Cristo. É caracterizada pela busca da santidade, do amor ao próximo e pela prática da justiça. Então, irmãos, nós somos uma árvore da vida, né? A árvore, assim, que ela frutifica, que gera fruto. E muitas vezes nos fazemos a pergunta: que tipo de fruto de árvores queremos ser? Porque se você olhar, cada árvore ela dá um fruto conforme a sua espécie. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher que tipo de fruto cada um de nós devemos ter ou frutificar, né? Que tipo de frutos nós devemos escolher ser? Porque muitas vezes nós escolhemos ser. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Deus bom, Deus é poderoso. Amém, aleluia. Irmãos, o fruto que nós que escolhemos, né, para praticar nas nossas vidas, né, de ser um exemplo em cada canto onde nós colocamos os nossos pés. E Jesus nos ensina, na sua palavra, que devemos estar sempre em comunhão com Ele, para que não percamos a nossa referência, não é? Para que não ficamos à deriva. E nós somos responsáveis pelos nossos atos, não é? Se escolhemos ser pessoas com um bom testemunho, frutificamos, seja em casa, seja no seu trabalho, porque as pessoas veem o nosso comportamento. Então, como buscamos a Jesus, como buscamos conhecer o Senhor como Ele é de fato, e não só de ouvir falar, mas como mudamos o nosso comportamento, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos vestir, de nos comportar, mudança de hábito, né? Que passamos agora a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Grande Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Nessa missão de frutificar como Jesus no cenáculo, podemos levar isso para a nossa casa, no meio da nossa família. Como? Você tem a sua casa, tem o seu quarto, tem a sua área, né, o local de você se alimentar, né? E ali você pode tirar um local daquele ali para você estudar a palavra, mostrar para seus filhos, e você começar a frutificar dentro da sua casa. E você ser um exemplo ali dentro do seu meio mesmo, né? Por quê? Porque somos cristãos, porque somos semelhança de Cristo aqui na terra. Vou dar um exemplo aqui sobre ser o sal da terra. O sal, para que serve o sal? Para poder dar sabor aos alimentos, não é? Quando alguém cozinha o peixe, você coloca todos os temperos no peixe, né? Mas se faltar o sal, se faltar o sal no feijão, se faltar o sal no arroz, né? Ninguém consegue comer porque falta o sabor. E outra coisa, tem que ter temperança, não pode ser nem de mais e nem de menos. Mesma coisa somos nós. Nós devemos ser temperantes a todo momento, né? Para que nós não sejamos também um fardo na vida de muitos. E devemos ser sempre exemplo no mundo aí fora, porque é uma nuvem de testemunha que nos observa, vê o nosso comportamento. Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E é isso, irmão. Nós devemos sempre viver em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos, em comunhão, buscando sempre praticar a caridade, né, que é o amor, um pelos outros, amando e sempre ajudando um ao outro. Não é? Louvado seja Deus, aleluia. E assim eu passo a palavra para o pastor. Amém.